Leitura do livro Crescendo em Oração, um verdadeiro guia para conversar com Deus. Autor Mike Bickle. Parte 4. Aprofundando-nos na oração. Citação de Charles Spurgeon, abre aspas. O poder da oração nunca pode ser superestimado. Se um homem puder simplesmente orar, ele poderá fazer qualquer coisa. Quem sabe como vencer com Deus em oração tem o céu e a terra à sua disposição. Fecha aspas. Capítulo 18. Acrescentando o jejum à oração. Citação de Andrew Murray, abre aspas. O jejum ajuda a expressar, aprofundar e confirmar a resolução de que estamos prontos a sacrificar qualquer coisa, até mesmo nós mesmos, para alcançarmos o que estamos buscando para o reino de Deus. Fecha aspas. Não sei se o termo aprofundar é exato em relação à oração, como mencionei no título da seção referente à parte 4 deste livro. Mas há algumas atividades relacionadas à oração que realmente parecem exigir mais de nós, mas que também resultam no impacto mais profundo no espírito. Uma dessas atividades é o jejum. Quando conheci o Senhor, ainda jovem, eu definitivamente não gostava de jejuar. Na verdade, eu não estava muito interessado na oração também. Eu amava a adoração, o ensino nas reuniões da igreja e os estudos bíblicos, mas não tinha nenhum desejo por oração e jejum. Quando comecei a ler livros sobre esses assuntos, comecei a ver que Deus havia determinado que o seu reino funcionaria melhor quando o seu povo orasse e jejuasse. Mas eu definitivamente não gostava dessa ideia. Você não teria conseguido me convencer de que um dia eu estaria pregando e escrevendo livros sobre esses assuntos. Muitas vezes, naqueles dias, eu determinava em meu coração a passar o dia em jejum e oração. Mas dentro de algumas poucas horas eu estava pronto a desistir reclamando. Por que estabeleceste o teu reino dessa forma? Por que queres que eu fique sentado aqui sem fazer nada, a não ser dizer a ti o que já sabes e sem comer nada? Qual o propósito disso? Senhor, eu poderia estar impactando muitas pessoas se tu simplesmente me deixasses fazer alguma coisa, em vez de desperdiçar minha vida com oração e jejum. Nada parecia um desperdício maior para mim, mas Deus estava me ensinando que os seus caminhos são mais altos e mais sábios do que os nossos. Deus determinou que o seu reino fosse de tal forma que algumas coisas que parecem fracas aos homens são, na verdade, poderosas diante dele. Em nossa mente natural, talvez argumentemos contra o fato de termos de separar tempo para orar e jejuar. Mas Deus quer que entendamos que essa é a maneira pela qual o seu poder é liberado mais eficazmente em nosso coração e ministério. Subtítulo: Princípios fundamentais do jejum. Há vários princípios bíblicos relacionados ao jejum, dos quais você deve estar ciente à medida que começar a se envolver nessa disciplina. Esses princípios descrevem o jejum como um convite, um paradoxo, uma graça e uma expressão de humildade. O jejum é um convite. Deus não exige que jejuemos, mas recompensa os que escolhem jejuar.
Quando jejuares, teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6, 17, 18. Um aspecto da recompensa do Pai inclui vermos mais do seu reino expresso em e por intermédio de nossa vida e circunstâncias, bem como vermos aumentada a nossa capacidade espiritual para descobrir mais do seu coração, o que, obviamente, nos leva a experimentar mais das suas bênçãos. Muito embora o jejum seja voluntário, era considerado como uma parte normal da vida do cristão nos tempos do Novo Testamento. Observe que Jesus não disse: se jejuarmos, o Pai verá e nos recompensará, mas quando jejuarmos. O jejum é para os que estão com fome de experimentarem mais em seu relacionamento com Jesus e de verem mais do seu reino expresso em e por intermédio de sua vida. Expressa o nosso desejo de experimentarmos mais dele. Algumas bênçãos espirituais serão liberadas somente no contexto da fome espiritual. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, versículo 6. O jejum é um paradoxo. O segundo princípio é que o jejum é um paradoxo. Quando jejuamos, os nossos corpos estão fracos e famintos, mas os nossos corações ficam dóceis e mais sensíveis ao Espírito Santo. À medida que nos privamos das coisas naturais que nos fortalecem e nos estimulam, às vezes nos sentimos desnudados diante de Deus, pois ficamos mais cientes do nosso abatimento, de nossa esterilidade, de nossas motivações pecaminosas e de nossos desejos errados. O paradoxo do jejum é que, à medida que experimentamos fraqueza em nossa carne, somos fortalecidos em nossa vida espiritual. À medida que experimentamos a dor do desnudamento, os nossos corações são sensibilizados diante de Deus e posicionados para receberem mais força. O jejum é uma graça. Não conseguiremos manter um estilo de vida de jejum com as nossas próprias forças. Isso é possível somente pela graça de Deus. Eu o encorajo a pedir graça para entrar no mistério de se conectar com Deus pelo jejum. Deus de fato dá graça para jejuar. Até mesmo as pessoas que vivem em nossa moderna cultura ocidental. Sempre que Deus pede que façamos algo, Ele promete nos capacitar para que o cumpramos fielmente, na prática pela sua graça. Eu gostaria de expor a mentira de que os cristãos do século XXI não conseguem jejuar como os santos de antigamente, ou que o jejum habitual simplesmente não é prático numa vida agitada e moderna. Isso é uma mentira que gera uma passividade em relação à poderosa dádiva do jejum. A vida nunca foi fisicamente tão pouco exigente no dia a dia como hoje no Ocidente. As conveniências modernas nos garantem uma existência sedentária e fácil em comparação com a vida em gerações anteriores. Dizemos a nós mesmos que jejuar é difícil demais e que ficaremos cansados e desconfortáveis demais. Mas, na verdade, o medo de jejuarmos é pior do que o jejum em si. Os nossos corpos foram criados para funcionarem o melhor possível com os jejuns habituais. Há benefícios físicos inerentes ao jejum, porque os nossos corpos são purificados quando jejuamos. Recomendo o que chamo de estilo de vida jejuador, que inclui jejuar um dia por semana, em vez de nos envolvermos em jejuns ocasionais curtos ou longos. A prática habitual de jejum semanal
o ajudará a desenvolver um histórico pessoal com Deus na graça da oração e jejum. O jejum é uma expressão de humildade. Davi falou sobre o jejum como humilhar-se diante de Deus. Salmo 35, versículo 13 e Salmo 69, versículo 10. Quando jejuamos, o nosso corpo se cansa facilmente, a nossa mente talvez não fique clara, sentimos-nos incapazes de funcionar com a nossa capacidade total e a fraqueza parece permear tudo em que colocamos as nossas mãos. Encontramos-nos incapazes de fazer o nosso trabalho bem. Jejuar nos humilha e foi assim que Deus planejou. A Bíblia descreve o jejum como humilhação ou aflição da alma. Isaías 58, versículos 3 e 5. Somente as pessoas desesperadas, as que reconhecem a sua própria grande necessidade e querem declará-la a Deus, jejuam e oram. Subtítulo: 7 tipos de jejuns bíblicos. Identifiquei 7 tipos de jejum nas Escrituras. Por favor, observe que tais categorias se sobrepõem até certo ponto e que é possível categorizarmos o jejum de diferentes maneiras. 1. O jejum para experimentarmos mais do poder de Deus no ministério pessoal. Podemos jejuar por uma liberação maior do poder de Deus em nossa vida e ministério. Jesus se referiu a esse tipo de jejum quando os seus discípulos não conseguiram libertar um rapaz endemoniado. Ele lhes disse: essa espécie de demônio só se expele por meio de oração e jejum. Mateus 17, versículo 21. O poder da pregação de João Batista estava indubitavelmente ligado a seu estilo de vida jejuador. Mateus 11, versículo 18. O mesmo pode ser dito em relação ao poder no ministério do apóstolo Paulo. O jejum era parte habitual da vida de Paulo. Vejamos, 2 Coríntios 6, versículos 4 e 5. Como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as maneiras em jejuns. Também 2 Coríntios 11, versículos 23 e 27. São servos de Cristo? Eu ainda mais. Atravessei longos períodos em jejum. E em Atos 9, versículo 9. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Os historiadores testificam que a igreja primitiva jejuava 2 vezes por semana, às quartas e sextas-feiras, para experimentarem mais do poder de Deus. Em toda a história da igreja, muitos homens e mulheres ungidos praticavam jejum habitual, enquanto lideravam grandes reavivamentos. John Wesley não ordenava um ministro que não se comprometesse a jejuar 2 dias por semana. Comentando sobre líderes de reavivamentos ao longo da história, Andrew Murray, famoso ministro da Igreja da África do Sul, exortava que poderíamos aprender muito com os líderes ungidos que se dedicavam a Deus, separando-se do espírito e prazeres do mundo por meio de jejum habitual com oração. Ele, obviamente, estava falando por experiência própria ao dizer: a oração é a mão com que nos apossamos do invisível. O jejum é a outra mão com que soltamos e jogamos fora o visível. Charles Finney foi um dos mais eficientes evangelistas da história americana. Uma tremenda unção de poder e de convicção de pecado pairava sobre a sua pregação.
Ele relatou que levou mais de 500 mil novos convertidos ao Senhor num período de 8 semanas durante o grande reavivamento de Nova York, em 1857. Finney escreveu que, quando o poder da sua pregação parecia estar diminuindo, ele passava vários dias em oração e jejum, até que o espírito de oração voltasse e a sua pregação estivesse uma vez mais ungida com poder. Ele reconhecia que o poder da sua pregação estava relacionado aos períodos habituais de oração com jejum. Finney escreveu: também era levado a um estado de grande insatisfação com a minha própria falta de estabilidade na fé e no amor. Frequentemente me sentia fraco na presença de tentações e frequentemente necessitava de dias de jejum e oração e de passar muito tempo revisando a minha própria vida religiosa, a fim de reter essa comunhão com Deus e a posse da verdade divina, que me capacitava a trabalhar eficazmente para a promoção de reavivamentos da religião. Muitos pregadores bem conhecidos do passado exemplificaram o mesmo princípio. Foram abençoados com uma unção incomum do Espírito que sempre incluía um poder especial em suas pregações para o evangelismo. Em alguns casos, também eram ungidos com os dons de milagres, sinais e maravilhas. Alguns exemplos incluem George Whitefield, Jonathan Edwards, David Brainerd, Charles Wesley, Maria Woodworth Etter, Aimee Semple, MacPherson e muitos outros. John G. Lake é um notável exemplo da correlação entre uma vida de oração e jejum e a liberação de sinais e maravilhas. Ministrando no início do século XX, Lake, um agente de seguros de Chicago, foi encorajado pelo Senhor a orar e jejuar até que experimentasse um grande irrompimento de poder em seu ministério de pregação e cura. Deus liberou milagres extraordinariamente poderosos por intermédio dele durante muitos anos. Ele permaneceu na África do Sul de 1908 a 1913 e iniciou centenas de igrejas, vendo um total estimado de 500 mil curas, inclusive a ressurreição de mortos. Ele conduziu incontáveis milhares de novos convertidos a Cristo nesses curtos 5 anos. Mahesh Chavda, um exemplo contemporâneo, incumbiu-se de 2 jejuns de 40 dias por ano, durante 10 anos aproximadamente. O Senhor liberou milagres extraordinários em seu ministério, usando-o várias vezes para ressuscitar mortos e para curar cegos. Chavda, especificamente conhecido por ser ungido com autoridade sobre demônios, disse-me que o jejum habitual estava claramente relacionado a mais poder de Deus, sendo liberado por meio do seu ministério. 2. O jejum para direcionamento. Um dos nossos mais profundos desejos é conhecer o direcionamento de Deus para a nossa vida. E o jejum nos posiciona para recebermos mais direcionamento do Senhor. Em todo o Novo Testamento, vemos que os primeiros cristãos jejuavam com esse propósito. Imediatamente após a conversão de Paulo, no caminho de Damasco, ele jejuou, não comendo nem bebendo durante 3 dias, esperando para receber um claro direcionamento do Senhor. Atos 9, versículo 9. Alguns anos mais tarde, Paulo e os líderes da igreja de Antioquia jejuaram e oraram por direcionamento. Deus falou claramente, dando-lhes uma estratégica missão de alcançarem os gentios, enviando Barnabé e Saulo. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou:
Separai-me agora Barnabé e Saulo para uma missão a qual os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículos 1 e 2. Assim sendo, a primeira das viagens missionárias de Paulo foi um resultado direto de oração, jejum e busca de Deus coletivamente, e isso mudou a história. Paulo e a sua equipe também oraram com jejum para selecionar e comissionar os presbíteros das novas igrejas em Listra, Icônio e Antioquia. Então, Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja, e tendo orado e jejuado, eles o consagraram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Atos 14, versículo 23. 3. O jejum para o cumprimento das promessas de Deus. O Senhor tem planos e promessas para cada cidade da terra. Ele deu certas promessas à igreja da sua região, da sua cidade e região. Não podemos simplesmente esperar passivamente com a nossa fé inativa para que tais promessas se manifestem. O Senhor quer que peçamos ativamente a Ele o seu cumprimento. As Escrituras relatam muitas histórias de homens de fé que Deus usou para iniciar o cumprimento das suas promessas. Por exemplo, Deus havia falado por meio do profeta Jeremias que libertaria os israelitas do seu cativeiro de 70 anos na Babilônia. Daniel orou e jejuou para o cumprimento da profecia, relembrando a Deus das suas promessas. Então, voltei o meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. Daniel 9, versículo 3. Como resultado, o povo foi liberto do cativeiro e teve a permissão de voltar à sua terra e reconstruir a sua nação. Alguns anos mais tarde, Neemias, enquanto ainda se encontrava na capital persa, Suzã, ouviu relatórios das terríveis dificuldades que os seus conterrâneos judeus estavam tendo lá em Jerusalém. As muralhas e as portas de Jerusalém ainda estavam derribadas devido ao devastador cerco e à destruição da cidade por Nabucodonosor da Babilônia. Assim sendo, os judeus que haviam retornado não tinham nenhuma proteção contra os inimigos ao seu redor. Neemias, semelhantemente a Daniel, que o precedeu, buscou ao Senhor com jejum e oração, pedindo que Deus cumprisse as suas promessas à sua geração em Israel. Ele jejuou, chorou e confessou os pecados de Israel, orando para que Deus liberasse as suas promessas para Israel. Neemias 1, versículos 1 a 11 e Neemias 9, versículos 32 a 38. Deus respondeu a Neemias e abençoou a Israel naquela época. No Novo Testamento, encontramos a profetisa Ana, que servia a Deus com jejuns e orações por mais de 60 anos. Lucas 2, versículos 36 a 38. O apóstolo Paulo jejuava habitualmente como uma chave para a liberação das promessas de Deus para o seu ministério. 2 Coríntios 6, versículo 5, 11, versículo 27, Atos 9, versículo 15, 22, versículo 21, 26, versículos 17 e 18. Em sua conversão, ele recebeu do Senhor a missão de levar salvação aos gentios. Jesus falou com ele e disse: Foi para isso que te apareci. Irei livrar-te dos gentios para os quais te envio, para lhe abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos capítulos 26, versículos 16 a 18.
Até mesmo com um tão grande e tão dramático comissionamento de Jesus, Paulo buscava ao Senhor para o cumprimento dessa promessa. Ele fazia petições ao Pai com muita oração e jejum, em vez de ficar apenas esperando passivamente para que Deus fizesse o que ele havia prometido fazer por intermédio do seu ministério. Enquanto o centurião romano Cornélio estava jejuando e orando, Deus lhe enviou um mensageiro angelical e também o apóstolo Pedro, e toda a sua casa foi salva. Atos 10. O espírito de reavivamento foi subsequentemente derramado na região, e uma porta da graça foi aberta para os gentios. Hoje, enquanto vemos multidões de pessoas a caminho do inferno e a igreja lutando contra a esterilidade espiritual, a solução bíblica é clara. Precisamos orar e jejuar até que vejamos um avanço concernente às coisas que Deus prometeu às nossas cidades e nações. 4. O jejum para interromper uma crise. O jejum para se evitar uma crise nacional ou individual era uma prática habitual nos tempos do Antigo Testamento. Vez após vez, Deus revertia a situação desesperadora de Israel quando se voltavam a ele coletivamente com oração e jejum. Nos dias de Joel, Israel enfrentava vários julgamentos divinos. Primeiramente, gafanhotos e secas causaram uma crise agrícola. Joel 1. Então o exército babilônico preparou-se para invadir a terra. Joel 2, versículos 1 a 9. Joel convocou uma Assembleia Nacional solene, proclamando que Deus reverteria a sua decisão de julgá-los se o povo se humilhasse e se arrependesse com jejum e oração. Joel 1, versículos 13 e 14, Joel 2, versículos 12 a 15. Contudo, agora diz Yahvé: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração, e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Elohim, Deus. Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Jonas foi enviado para avisar a ímpia cidade assíria de Nínive que o Deus de Israel iria destruí-los. Quando os habitantes de Nínive se humilharam e se arrependeram com jejum, o Senhor mostrou misericórdia e poupou a cidade. Jonas 3, versículos 3 a 10. Quando Moisés desceu da montanha, depois de permanecer nela com Deus, ele encontrou o povo de Israel adorando ídolos. Deus estava pronto para destruir Israel, mas Moisés iniciou um jejum de 40 dias com oração. Deuteronômio 9, versículos 7 a 21. Deus poupou Israel devido à intercessão de Moisés. Da mesma forma, o sacerdote Esdras chorou em relação aos comprometimentos que encontrou nos judeus que haviam voltado do cativeiro. Ao chegar a Jerusalém, ele descobriu que haviam se casado, misturando-se com os pagãos, sabendo que o casamento fora da fé judaica era expressamente proibido nas Escrituras. Esdras jejuou com muita tristeza, sabendo que o comprometimento deles desagradava profundamente a Deus e ocasionaria uma idolatria maior em Israel. A oração e a confissão de Esdras resultaram em muitos sendo convencidos do seu pecado. Reuniram-se para confessar e por fim em seu comprometimento. Reuniram-se para confessar e por fim em seu comprometimento. A graça de Deus foi restaurada a Israel e o juízo foi evitado. Esdras 9, capítulo 1 a 6 e 10. Esdras 9, versículos 1 a 6 e capítulo 10, versículos 1 a 6.
O jejum por uma libertação nacional tem sido praticada por toda a história. Os líderes da Inglaterra convocaram dias nacionais de oração e jejum em ocasiões de crise. Em 1588, a nação jejuou quando a esquadra espanhola ameaçava invadir a Inglaterra. Mais tarde, jejuaram pela ajuda de Deus quando Napoleão preparava-se para invadi-la. Então, uma vez mais, durante a Segunda Guerra Mundial, George VI convocou um dia de oração e jejum, enquanto a Batalha da Grã-Bretanha se travava, pedindo que Deus impedisse que os nazistas os invadissem. Em cada uma dessas ocasiões, Deus poupou a Inglaterra de um desastre iminente. Os primeiros líderes dos Estados Unidos no Congresso Continental e Abraham Lincoln também convocaram dias nacionais de oração e jejum durante tempos calamitosos. Exemplos de pessoas se humilhando com o jejum durante um período de crise pessoal aparecem em todas as Escrituras. Ana, esposa de Eucana, um homem do Antigo Testamento, estava tão angustiada devido à sua esterilidade que passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. 1 Samuel 1, versículo 7. Enquanto derramava sua alma a Deus em oração por um filho. Deus respondeu ao seu clamor e curou a sua esterilidade, dando-lhe um filho que cresceu e se tornou um poderoso profeta. Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho a quem chamou de Samuel. 1 Samuel 1, 20. Durante o reinado do jovem rei Josias, uma profetisa chamada Hulda enviou uma mensagem ao rei de que Deus estava se preparando para enviar juízo sobre a nação de Judá, devido a seu pecado. Josias respondeu com oração e provavelmente com jejum também. 2 Crônicas 34, versículos 23 a 28. O jejum não é especificamente mencionado, mas entendemos que ele jejuou porque a palavra diz que ele se humilhou e rasgou as suas vestes. 2 Crônicas 34, 27. Deus viu o coração sincero de Josias e adiou o juízo com a invasão babilônica para depois da morte dele. O rei Acabe foi um dos mais ímpios reis da história de Israel. Contudo, humilhou-se com oração e jejum. E Deus deteve o juízo que estava determinado contra ele. Em 1 Reis, lemos: Assim, jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante Yahvé, o Senhor. Ao ouvir as palavras do profeta, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Viste como Acabe tem se humilhado diante de mim? Não mais trarei a desgraça que prometi sobre ele agora, durante sua vida e reinado. 1 Reis 21, versículos 25 a 29. O mesmo se aplicava ao rei Manassés, um rei de Judá muito perverso. Manassés, no entanto, perverteu Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazer ainda pior do que as nações pagãs que Yahvé, o Senhor, havia aniquilado diante dos israelitas. 2 Crônicas 33, 9. Finalmente ele foi levado cativo para a Babilônia, onde se arrependeu e se humilhou com jejum. Deus ouviu a sua oração e trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. 2 Crônicas 33, versículo 13. 5. O jejum por proteção. As Escrituras também dão exemplos de oração com jejum por proteção pessoal. Depois que os cativos judeus da Babilônia voltaram a Israel para começar a reconstruir a sua nação, eles precisavam de ajuda. Assim sendo, o sacerdote Esdras conduziu um grupo de judeus de volta a Israel para ajudá-los a reconstruírem Jerusalém. Enquanto ainda estavam fazendo os preparativos para viajarem, separaram tempo para jejuar e orar,
pedindo proteção a Deus porque a viagem era perigosa. As viagens no mundo antigo não eram seguras porque quadrilhas de ladrões atacavam os grupos de viajantes para se apoderarem de seu ouro e suprimentos. Geralmente matavam as pessoas e vendiam seus pertences. Esdras não queria solicitar uma escolta de soldados do rei persa, pois ele havia dito ao rei que a bênção de Deus estaria sobre eles. Em vez disso, ele jejuou e orou, pedindo a Deus proteção sobrenatural pelas terras estrangeiras. Esdras 8, versículo 21 a 23. Deus ouviu Esdras e toda a caravana chegou em segurança. Quando o rei Dario foi enganado para lançar Daniel na cova dos leões, o próprio rei jejuou e orou pela proteção de Daniel. Daniel 6,18. Em resposta, Deus enviou o seu anjo e este fechou a boca dos leões. Daniel 6, versículo 22. Esther, uma mulher judia na corte persa, precisou de proteção divina quando apresentou-se diante do rei Assuero, Xerxes, sem uma convocação real, porque a penalidade para alguém que se aproximasse do rei sem um convite era a morte. Depois que Amã deu início a um plano para aniquilar todos os judeus e tomar os seus bens, Esther capítulo 3, versículo 13 e capítulo 4, versículo 7, Esther convocou os judeus da Pérsia a jejuarem por 3 dias e eles clamaram em oração com jejum. Esther 4, versículo 16. O Senhor poupou a vida de Esther e a usou para reverter a situação entre os judeus. Assim sendo, ele os salvou do plano maligno de Amã. Esther 9, versículo 1. A história da igreja está repleta de exemplos de servos de Deus sendo libertos de riscos e perigos em resposta à oração e ao jejum. A igreja hoje deveria ser compelida a se envolver muito mais ainda nessas disciplinas, à medida que os dias ficam cada vez mais malignos. Veja Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36. 6. O jejum por revelação do plano de Deus para os tempos do fim. O Espírito Santo está levantando mensageiros precursores que terão mais revelação sobre o que as Escrituras dizem em relação ao plano de Jesus para os tempos do fim. Como já observamos, segundo Atos 2, haverá uma liberação de manifestações proféticas na igreja antes que Jesus volte. Atos 2, versículos 17 a 21. Daniel profetizou que, nos tempos do fim, Deus levantaria pessoas com entendimento profético, que ensinariam multidões. Daniel 11, 33 a 35 e Daniel 12, versículos 4 e 10. Entretanto, aqueles que são sábios entre o povo pregarão e ensinarão a muitos. Alguns sábios tropeçarão, martírio, para que sejam devidamente refinados, purificados e alvejados, até o final dos tempos. Porquanto isso só acontecerá em dias muito à frente, no futuro determinado. Daniel 11, versículos 33 a 35. Nos tempos do fim, os servos de Deus estarão no conselho do Senhor para receberem um entendimento maior do que ele está fazendo em relação a seus juízos. Porquanto, quem dentre eles esteve no conselho do Senhor para que contemplasse e ouvisse a sua palavra? A ira de Yahvé não recuará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros compreendereis claramente esta profecia. Jeremias 23, versículos 18 até o 20. Deus ouviu a determinação de Daniel de receber revelação profética sobre os planos de Deus. Quando o profeta dirigiu seu rosto a Deus com jejum e oração, ele recebeu revelação do destino de Israel no fim dos tempos. Daniel 9, versículos 1 a 3, versículos 20 a 23, Daniel 10, versículos 1 a 3
e versículos 12 a 14. Depois que orou e jejuou por 21 dias, ele foi visitado por um anjo, que lhe disse que as suas orações haviam sido ouvidas desde o primeiro dia em que ele havia determinado em seu coração a entender e a se humilhar diante de Deus. Daniel 10, versículo 10 a 12. E o anjo prosseguiu me exortando: Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim. Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Daniel 10, versículo 12. Enquanto Daniel estava em oração, o anjo Gabriel veio para lhe dar capacidade de entender. Daniel 9, versículo 22. Então, voltei o meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel me orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir-lhe percepção. Presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão. Daniel 9, versículos 3, 21 e 23. A ajuda de Deus é necessária para termos a capacidade de entender algumas das coisas mais profundas que estão em seu coração e alguns dos seus planos para os tempos do fim. Creio que o Senhor enviará anjos a alguns de seus profetas nos tempos do fim, como fez com Daniel, para dar maiores revelações do que está por vir. Semelhantemente a Daniel, tais pessoas terão que determinar em seus corações a obter mais entendimento por meio da oração e do jejum. 7. O jejum por intimidade com Deus, o jejum do noivo. Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Mateus 9, versículos 14 e 15. Os discípulos de João Batista foram a Jesus com uma pergunta sincera. Estavam confusos por causa da falta de jejum entre os seus discípulos. Jesus respondeu-lhes com uma pergunta: É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Então ele falou sobre os dias em que ele, o Deus noivo, seria tirado deles por sua morte na cruz e voltaria ao seu Pai no céu. Então seus discípulos jejuariam com a mesma intensidade com que jejuavam os discípulos de João. Contudo, o seu jejum seria diferente, pois fluiria de um anseio ou clamor por Deus como seu noivo. Lembre-se que quando Jesus estava na terra, os seus discípulos ficaram acostumados com a sua presença. Sentiam-se protegidos e amados por ele e alegravam-se com a sua proximidade e com a intimidade da sua amizade enquanto caminhavam e conversavam juntos durante o seu ministério terreno. Não entendiam o que significava ter um intenso anseio por mais da sua presença. Ele estava presente lá mesmo. Mas as coisas mudaram dramaticamente depois que Jesus morreu e então mais tarde ascendeu ao céu. Quando ele estava fisicamente ausente, choraram para experimentarem mais da sua presença manifesta em sua vida e ministério. Nesses versículos, Jesus falou sobre um novo tipo de jejum, baseado em sua identidade como Deus noivo e no desejo dos discípulos de estarem com ele. Jejuariam pranteando devido à sua ausência física, ansiando experimentar mais da sua presença espiritual e receber uma maior revelação da sua beleza e afeição por eles.
Jejuar com esse propósito é nos envolvermos no que chamo de jejum do noivo. É um jejum motivado principalmente pelo nosso desejo por Jesus, em vez de por uma necessidade de mais poder, direcionamento do ministério, intervenção, proteção divina, etc. O jejum do noivo baseia-se no desejo. Envolvemo-nos nele para crescer em nosso entendimento do desejo de Deus por nós e para fazer com que ele desperte o nosso desejo por ele. Deus nos concede novos desejos à medida que responde aos desejos já existentes. Jesus prometeu que seríamos satisfeitos à medida que chorássemos por mais dele. 2 das 8 bem-aventuranças do Sermão da Montanha falam do nosso anseio e de Deus satisfazendo-o. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, versículos 4 a 6. A fome espiritual é uma dádiva divina que nos leva a buscarmos maiores experiências em seu amor, independentemente do custo. Os que espiritualmente têm fome concordam com quaisquer mudanças que sejam necessárias em seu coração, para que o amor seja pleno. Fomos criados para amar e para ser amados por Deus, e Ele nos criou para que ansiássemos por Ele, até que os clamores do nosso coração fossem respondidos. Deus intensifica nossa experiência com Ele, tanto pelo processo de nos despertar, como também de satisfazer os nossos desejos. Subtítulo: O jejum do noivo. Por que chorariam os discípulos enquanto Jesus estivesse longe? Fomos criados para viver em alegria, mas essa alegria é encontrada somente em Jesus e em sua presença. Uma alegria independente dele não é uma alegria verdadeira. Chorar pelo noivo, com jejum, posiciona os nossos corações para experimentarem mais da sua presença. O jejum do noivo é um paradigma de jejum que alarga o nosso coração à medida que descobrimos a beleza de Jesus como nosso Deus noivo. Deus nos projetou de tal forma que quando nos entregamos a Ele, orando a palavra e jejuando, a capacidade dos nossos corações de receber mais dele é aumentada. Nenhuma outra dimensão da graça de Deus expõe tanto mais profundo do nosso ser como o jejum faz. Quando oramos e enchemos os nossos corações com as Escrituras, concentrando-nos nas verdades de Jesus como nosso Deus noivo, nossa capacidade espiritual de receber de Deus é aumentada. O jejum diante do noivo é um catalisador que aumenta a profundidade do nosso encontro e o quanto recebemos do Senhor. Recebemos mais revelação em ritmo acelerado e com um impacto mais profundo em nossos corações. Um dos propósitos principais do jejum do noivo é fazer com que os nossos corações cresçam num amor e anseio maior por Deus. Não jejuamos na tentativa de fazer com que Deus preste atenção em nós, mas em vez disso, para desfrutar plenamente da afeição e presença de Deus que já são nossas em Cristo. A meta não é comover o coração dele, mas comover o nosso coração. O nosso coração tem tendência à insensibilidade e letargia espiritual. A menos que deliberadamente confrontemos a insensibilidade, endurecemo-nos sem perceber. O jejum do noivo amolece os nossos corações na graça de Deus de tal forma que a insensibilidade espiritual diminui e somos capazes de experimentar o carinho de Deus numa medida maior. Os nossos corações ficam sensíveis à medida que experimentamos os prazeres de conhecê-lo. Então, ansiamos por mais. O nosso anseio tem um propósito.
A fome espiritual é um agente divino que nos leva a um amor maior. É um instrumento que abre espaço para que o amor e a pureza sejam plenos em nossos corações. O nosso desejo por ele cria o choro ou a dor da ausência de amor, que nos impele a fazermos mudanças em nossa vida, para que tenhamos tudo o que é nosso em Deus. Somos feridos no amor porque Deus intencionalmente retém uma medida da sua presença a fim de nos atrair para uma intimidade maior com Ele, à medida que Ele opera a humildade em nós. O choro produz mansidão em nós, que resulta em sua proximidade ser mantida em nós por longo prazo. A pessoa que jejua tem um entendimento da lacuna entre o que Deus quer conceder e o que ela de fato experimenta. A falta em nossa experiência causa um descontentamento e choro. Quando reconhecemos que há uma esfera maior em Deus, a qual somos convidados, então ficamos arruinados. Precisamos ter tal plenitude. Portanto, jejuamos porque nos recusamos a viver em insensibilidade e esterilidade espiritual. A graça do jejum é uma dádiva de Deus que leva o nosso coração e espírito a uma fascinação e satisfação com Jesus. Essa dádiva resulta num coração sensibilizado e em grandes mudanças em nossa vida. O jejum expressa nossa visão e determinação de termos mais em Deus e a nossa dor em relação aos caminhos nos quais ficamos aquém. No tempo que está por vir, incontáveis milhões de pessoas experimentarão novas dimensões do coração e do poder de Deus, à medida que passarem a percebê-lo como noivo, rei e juiz. A recompensa do jejum do noivo é a unção para receberem o amor de Deus e amá-lo de volta. O jejum diante do Deus noivo produz uma percepção renovada em nossos corações, sensibilizando-nos e removendo a nossa insensibilidade espiritual. A nossa vida é bem diferente quando os nossos desejos são tocados pela sua graça. David Brainerd, o famoso evangelista dos índios norte-americanos, escreveu o seguinte em seu diário de 14 de junho de 1742, abre aspas, sentindo até certo ponto a doçura da comunhão com Deus e a força do seu amor, e como isso cativa minha alma, e faz com que todos os meus desejos e afetos se centralizem em Deus, separei este dia para jejum e oração secretos a Deus, para me abençoar, tendo em vista a pregação do Evangelho. Tive vida e poder na oração nesta tarde. Deus capacitou-me a lutar ardentemente em intercessão pelos meus amigos. O Senhor visitou-me maravilhosamente na oração. Creio que a minha alma nunca ficou numa agonia tão grande assim antes. Não senti nenhuma restrição, pois os tesouros da graça de Deus me foram abertos. Lutei pelos amigos ausentes e pela colheita das pobres almas. Estive numa agonia tão grande, desde meia hora depois que o sol nasceu até perto do escurecer, que fiquei todo molhado de suor. Oh, o meu querido Salvador de fato suou sangue por essas pobres almas. Ansiei por mais compaixão por elas. Estive sob uma sensação de amor divino e fui para a cama com esses pensamentos, com o meu coração firmado em Deus. Fecha aspas. Subtítulo. Exemplos de jejuns na Bíblia. Jejuns de várias durações. Jejum de um dia. O dia da expiação. Levítico 16, versículo 29 e 23, versículo 27. Jejum de 3 dias. Paulo depois da sua conversão. Atos 9, 9. Jejum de 7 dias.
Davi antes que seu filho morresse, 2 Samuel 12, versículos 15 a 18 e 21 a 23. Jejum de 21 dias, Daniel tentando entender passagens bíblicas proféticas. Daniel 10, versículos 2 a 3. Jejum de 40 dias, Moisés, Êxodo 24, 18, 34, 28 e Deuteronômio 9, versículos 9 e 18. E Elias, 1 Reis 19, versículo 8. E Jesus durante a sua tentação. Mateus 4, versículos 2 a 3. Jejuns coletivos. Os cristãos da igreja primitiva jejuaram e oraram pela libertação de Pedro da prisão. Atos 12, versículos 1 a 19. Os líderes da igreja de Antioquia jejuaram para receberem um direcionamento profético. Atos 13, versículos 1 a 3. Paulo e a sua equipe jejuaram quando comissionaram presbíteros em Listra, Icônio e Antioquia. Atos 14, 23. O povo de Deus, os judeus, jejuava no Yom Kippur, o dia da expiação. Levítico 16, 29, capítulo 23, versículo 27 e Atos 27, versículo 9. Os judeus jejuavam durante o Purim. Esther, capítulo 9, versículos 30 e 31. Israel jejuava no quarto, quinto, sétimo e 10º mês durante o cativeiro da Babilônia. Zacarias 7, versículos 3 a 5, 8, versículo 19. Israel jejuou em Mispá antes que os filisteus atacassem. 1 Samuel 7, versículo 3 a 10. Os filhos de Israel jejuaram quando estavam engajados numa guerra civil com os filhos de Benjamim. Juízes 20, versículos 26 a 28. Josafá e o povo de Judá jejuaram antes de irem à guerra contra Moabe e Amon. 2 Crônicas 20, versículos 3 e 4. O rei Josias humilhou-se com jejum. É provável que outros tenham se unido a ele. 2 Reis 22, versículos 11 a 20. O povo de Judá jejuou nos dias do rei Jeoaquim em obediência ao Senhor. Jeremias 36, versículos 9 e 10. Joel convocou o povo a assembleias nacionais solenes. Joel 1, versículos 3 a 14, 2, versículos 12 a 15. Esther e os judeus jejuaram para impedir uma conspiração com o objetivo de aniquilar todo o seu povo. Esther 3, versículo 13, 4, versículos 3 a 7 e 16, versículos 5 a 6. Esdras e outros jejuaram para buscar a Deus por proteção no caminho para Jerusalém. Esdras 8, versículos 21 a 23. Neemias e os judeus de Jerusalém jejuaram por uma renovação espiritual. Neemias 9, versículo 1. Nínive jejuou depois da pregação de Jonas. Jonas 3, versículos 3 a 9. Jejuns individuais. Os cristãos jejuarão para experimentarem a Jesus como Deus noivo. Mateus 9, versículos 14 e 15. Jesus jejuou por 40 dias. Mateus 4, versículos 1 a 3 e Lucas 4, versículos 1 e 2. Moisés jejuou no Monte Sinai por 40 dias. Êxodo 24, 18, 34, 28 e Deuteronômio 9, 9 e 18. Elias jejuou por 40 dias a caminho do Monte Horebe, Sinai. 1 Reis 19, 8. João Batista tinha um estilo de vida jejuador. Mateus 11, 18. Paulo tinha um estilo de vida jejuador. 2 Coríntios 6, 5 e 11, 27. Paulo jejuou por 3 dias para receber um direcionamento. Atos 9 e 9. Paulo jejuava para receber um direcionamento claro em situações ministeriais. Atos 13, 1 e 2, 14 e 23. Daniel jejuou para receber revelação dos tempos do fim. Daniel 9, 1 a 3, 20 a 23. E Daniel 10, versículos 1 a 3 e 12 a 14.
O rei Dario jejuou a noite toda pela proteção de Daniel na cova dos leões. Daniel 6, versículos 18 a 23. A profetisa Ana jejuava e orava habitualmente por mais de 60 anos. Lucas 2, versículos 36 e 37. Cornélio orava e jejuava por uma vitória espiritual. Atos 10, 1 a 4, 30 e 31. Esther jejuou pelo livramento dos judeus. Esther 4, versículos 16 a 5, versículo 6. O rei Acabe se humilhou com oração e jejum. 1 Reis 21, 25, 29. Ana jejuou em relação à sua esterilidade. 1 Samuel 1, versículo 7 e 8. Davi jejuava frequentemente. 2 Samuel 12, versículos 15 a 23. Salmos 35 a 13, 69, 10 e 109, 24. Esdras jejuou enquanto chorava devido ao casamento misto do povo de Israel com pagãos. Esdras 9, versículo 1 a 6. Esdras jejuou novamente quando o povo uniu-se a ele em arrependimento. Esdras 10, 1 a 6. Neemias jejuou em Jerusalém pela renovação espiritual de Israel. Neemias 9, 1. Neemias jejuou pela restauração e renovação de Israel. Neemias 1, versículos 1 a 11 e 9, versículos 32 a 38. Como vimos, há muitas diferentes razões para jejuarmos e muitos exemplos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de vários tipos de jejum. Mas aprender sobre jejum e ser convencido de que é algo que Deus requer não é suficiente. Você tem que de fato jejuar para ver por você mesmo o incrível poder dessa disciplina. Acrescente o jejum à oração no Espírito, que você aprenderá no próximo capítulo, e você realmente intensificará o seu poder na oração. Fim da leitura do capítulo 18.